Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema toda a armadura de Deus, o cinturão da verdade. E nós vamos abrir a palavra de Deus em Efésios 6, versículo 14, primeira parte, que diz assim: Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Nós cristãos precisamos saber que temos um inimigo implacável que aplica golpes baixos. E ele fará todo o possível para fazê-lo dobrar-se e depois esmagar-lhe a cabeça em golpes destruidores. A tática fundamental da estratégia de Satanás é enganar a humanidade. O Senhor Jesus confirmou isso em João 8,44. Quando, ao repreender os fariseus descrentes, afirmou: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Sempre que nos achamos sob o ataque de Satanás, podemos estar certos de que a mentira está presente em algum lugar. Talvez tenhamos sido enganados e acreditemos em algo que não seja verdade. Muitas vezes é isso que acontece. Os rugidos de Satanás convencem os cristãos de que são vulneráveis em vez de vitoriosos. E assim, acabam por temer e duvidar da sua posição de invencivelmente fortes, por meio da união com Cristo. Acreditam na mentira de Satanás, e é assim que ele ganha mais terreno contra eles. Não há arma mais importante do que a verdade. Devemos pedir diariamente que o Senhor nos mostre sempre que estivermos sendo enganados pelas mentiras de Satanás. Quando Paulo nos advertiu para não dar lugar ao diabo em nossa vida, ele também disse: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios 4:5. O pecado da mentira pode ser algo muito sutil, como afirmações enganosas, tentativas intencionais de passar uma impressão errada, meias-verdades, mentiras ditas inofensivas, bem como mentiras deslavadas. Tudo constitui parte da tática de Satanás para avançar contra nós. A palavra de Deus apresenta 4 grandes fundamentos da verdade, que formam o cinturão da verdade. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo é a personificação da verdade. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Jesus é a própria manifestação da verdade absoluta. Ele é a nossa proteção básica e total contra o domínio de Satanás e o seu reino. Ao alertar os crentes romanos que evitassem as armadilhas pecaminosas do mundo, da carne e do diabo, o apóstolo Paulo insistiu em Romanos 13:14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. À medida que estudamos a armadura de Deus, veremos que cada peça está intimamente relacionada à pessoa e à obra de Cristo. Ao vestir a armadura, estamos na realidade protegendo-nos por meio do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, a palavra de Deus é a palavra da verdade. Um dos argumentos em favor da infalibilidade da Escritura é a própria alegação de que ela faz de ser a palavra da verdade. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 15, lemos: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E Tiago também nos lembra: Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Capítulo 1, versículo 18. O salmista também orou: E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra.
Não tire jamais da minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Salmo 119, versículos 42 e 43. No mundo de hoje, a Bíblia é a autoridade máxima em se tratando de verdade. Os problemas da nossa vida, enquanto indivíduos, os problemas da igreja e a maioria dos problemas do mundo, se devem a um afastamento da autoridade que tem a Bíblia como padrão único e infalível da verdade. Antes de conseguirmos colocar o cinturão da verdade, precisamos nos aproximar da palavra de Deus com a fé de uma criancinha e confiar no Senhor para receber da palavra a revelação divina. Precisamos entender que o mundo o conheceu, a Deus, por sua própria sabedoria. 1 Coríntios 1:21. E jamais isso seria possível. Jamais poderemos confiar na sabedoria e capacidade do raciocínio do homem para chegar à verdade. Descobrimos a verdade mediante a revelação de Deus. É assim que sabemos onde estamos pisando. Está escrito na palavra. Isto é o que usamos para combater o inimigo, a palavra da verdade, a Bíblia. É assim que lidamos com a tentação e julgamos o que seja pecado, porque a Bíblia a revela a nós. É assim que enfrentamos o futuro confiantes. Temos a palavra da verdade, a palavra de Deus, revelando um futuro de total vitória em Cristo. Em terceiro lugar, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. É aquele que esclarece e abre a palavra da verdade ao nosso entendimento e para o nosso proveito. Isso fica claro em 1 Coríntios 2, do versículo 6 ao 15, que afirma que o homem natural, entregue a si mesmo, jamais poderá entender a palavra da verdade, uma vez que não possui o Espírito da verdade para tornar a palavra clara ao seu entendimento espiritual. Há certas verdades práticas importantes de lembrar, ao pedirmos que o Espírito Santo nos revele a verdade de Deus. Em primeiro lugar, devemos saber que o Espírito Santo sempre nos induzirá a crenças, atos e pontos de vista que estejam em perfeita harmonia com a palavra da verdade, a Bíblia, e a pessoa da verdade, o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é o autor da palavra da verdade e certamente jamais nos fará crer ou fazer algo contrário a ela. Embora os enganos sutis de Satanás possam nos induzir a crer de outra forma. A verdade do nosso Senhor e da sua palavra sempre nos protegerão. Peça ao Espírito Santo que te proteja de ser atraído por movimentos e destaques especiais, contraditórios à sua verdade. Em quarto lugar, a igreja é coluna e baluarte da verdade. Ao instruir Timóteo, o apóstolo Paulo declarou: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3, versículos 14 e 15. A igreja local é elevada a um alto nível de importância no plano de Deus. Uma igreja local é chamada de família de Deus e igreja do Deus vivo. Todo cristão deve estar sempre intimamente ligado a uma igreja que se concentre na Bíblia e exalte a Cristo. Quando os cristãos reúnem-se para orar, proteger e incentivar, o inimigo é afugentado. Satanás odeia enfrentar o cristão cuja cintura esteja cingida com o cinturão da verdade. Você já conseguiu convencer fazendo uso da mentira e depois a verdade veio à tona de súbito? Lá estava você, flagrado em sua mentira, simplesmente arrasado. O cinturão da verdade atinge a Satanás e o seu reino do mesmo modo. Arrasa-o e o derrota por completo. Desmascara os seus expedientes mentirosos e enganadores e destrói o poder que exerce contra você. E de que modo pode alguém permanecer firme e valente com o cinturão da verdade à cintura? Sabe como? Mediante a oração.
A oração que vamos fazer tem o objetivo de orientar-nos a fim de que possamos nos apropriar de uma peça vital da armadura. Vamos nos cingir com o cinturão. É momento de oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, reivindico a proteção do cinturão da verdade sobre a minha vida, o meu lar, a minha família, o meu ministério e o trabalho que Deus estabeleceu para a minha vida. Uso o cinturão da verdade diretamente contra Satanás e o seu reino de trevas. Com determinação, abraço aquele que é a verdade, o Senhor Jesus Cristo, como força minha e proteção contra o engano de Satanás. Peço que a verdade da palavra de Deus assuma sempre um lugar maior em minha vida. Oro para que o meu coração possa se deleitar em estudar e memorizar a verdade da palavra de Deus. Perdoa-me o pecado de não falar a verdade. Mostra-me se em alguma coisa estou sendo ludibriado. Pelo Espírito Santo da verdade, abre as Escrituras para o meu entendimento e conduza-me à compreensão para a prática das suas palavras da verdade. Peço que o Espírito Santo me alerte antes de eu enganar quem quer que seja e que sempre me ajude a não crer nas mentiras de Satanás. Obrigado, Senhor, por fazer da minha vida igreja, coluna e baluarte para a tua verdade. Ajuda-me a estar integrado em minha igreja e protege e ajuda aos demais assim como a mim. Compreendo, Senhor Jesus Cristo, que a capacidade de ser invencivelmente forte e de conseguir realizar a tua vontade, a despeito das artimanhas sutis de Satanás, requer o poder estabilizador do cinturão da verdade. Obrigado por concederes esta peça da armadura. Recebo-a com gratidão e peço um entendimento cada vez mais profundo da sua proteção mediante o teu poder. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus.